Olá, crianças! A lição de hoje é a lição número 11 e ela tem como título O profeta Zacarias falou sobre a vida de Jesus. Sabem, crianças, eu estava aqui pensando. A Bíblia nos conta muitas histórias, histórias verdadeiras. E muitos animais são citados nessas histórias. Peixes, ovelhas, leões, corvos, todos eles tiveram participações muito importantes nas histórias da Bíblia. Hoje nossa história traz como personagem um animalzinho muito calmo e dócil. Qual animalzinho será esse? Um jumentinho. Alguém aí já montou em um jumentinho? Ele parece ser fraquinho, com aquele olhar carente, mas não é não. Ele é um animal forte e consegue aguentar cargas bem pesadas. A nossa história de hoje fala de um desfile, mas havia apenas um animal, o jumentinho, e alguém muito especial que estava sobre ele. Eles entraram na importante cidade de Jerusalém. Preste muita atenção. Jesus costumava viajar para muitos lugares, curando e ensinando sobre o amor do Pai. Muitos ainda não acreditavam que ele era rei, porque Jesus não andava com coroa, nem manto real e também não tinha riquezas. Jesus queria que as pessoas entendessem que ele é o Senhor. Ele é rei, não somente daquela cidade ou pessoas, mas de todo mundo. Estava chegando a hora de todos verem isso. Então ele foi, juntamente com os seus discípulos, para a cidade de Jerusalém, uma cidade muito importante naquele tempo. Ele já havia feito muitas viagens para Jerusalém, mas aquela seria a mais especial. Jesus mandou que os seus discípulos fossem até uma cidadezinha próxima e pegassem um jumentinho que estava junto com sua mãe. Disse ainda que se alguém perguntasse por que estavam pegando o animalzinho, era para dizer que o Senhor estava precisando, mas logo devolveria. Já descobrimos algumas coisas sobre os jumentos. O jumentinho que estava com a sua mãe era novinho e nunca tinha sido montado. Os discípulos chegaram de mansinho, fizeram um carinho nele e desamarraram a corda que o prendia a fim de levá-lo até Jesus. Será que ele ficou assustado? Se o jumentinho falasse, o que ele diria? Talvez dissesse: "Aonde vocês estão me levando?" Como ele estava ao lado de sua mãe, poderia dizer também: "Mamãe, mamãe!" Mas eles pegaram a jumenta também. Que bom! Ela ficaria triste ao ver o seu filhote partir. De fato, alguns homens estranharam o que estavam vendo, mas os discípulos fizeram exatamente o que Jesus tinha pedido. E o jumentinho obediente foi levado até ele. Parece até que o bichinho sabia que estava diante de um rei. Os discípulos jogaram seus casacos sobre o jumentinho e Jesus montou no animalzinho. E sabem o que aconteceu? Uma festa para o Rei Jesus, uma entrada espetacular na cidade de Jerusalém, digna de um rei. A multidão não conseguiu ficar parada. Todos queriam adorar ao rei. Alguns fizeram como os discípulos e lançaram suas vestes pelo caminho. Outros forraram o chão com ramos de árvores, como este. Esse desfile, Jesus era o centro das atenções. Ouviam-se vozes gritando: "Hosana nas maiores alturas!" Hosana significa salve agora. É uma saudação, um louvor. A multidão louvava o Rei Jesus. Hosana ao Rei! Havia muita alegria naquele lugar.
Provavelmente, as que estavam ali reconheciam Jesus como rei. Alguns já haviam sido curados ou tinham presenciado milagres realizados por Jesus. Vocês sabiam que um profeta, muitos anos antes, havia dito que isso ia acontecer? Mais ou menos 400 anos antes de Cristo nascer. Zacarias, um profeta de Deus, profetizou que Jesus entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Num jumentinho. Não poderia ser em um grande cavalo branco? Ou numa linda carruagem? Não, não podia. Teria de ser um animalzinho simples, porque o rei Jesus era um rei humilde. Ele escolheu um jumento para demonstrar a sua simplicidade. Foi o que Zacarias escreveu, e foi exatamente o que aconteceu. O rei Jesus montou um jumentinho para mostrar a todo o povo que o importante não é o que temos, e sim o que somos. Jesus, com toda a sua humildade, montado em um jumentinho, foi reconhecido como rei. A multidão o exaltou, cantando louvores com alegria e reverência. Jogar as capas e vestes para Jesus passar foi uma atitude de respeito e adoração. O que você sente quando alguém demonstra carinho por você? Jesus se alegrou com a multidão. Ele permitiu aquela festa de adoração. O versículo de hoje diz que o nosso Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. Então, precisamos nos alegrar. E este versículo está lá em Isaías, no capítulo 12, versículo 2, e diz assim: Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo. Vamos repetir? Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Vamos orar, encerrando este momento de estudo? A tia vai orar e vocês repetem, olhinhos fechados. Querido Deus, aceite o meu louvor. O Senhor é o meu Rei. Em nome de Jesus, amém. Bom, a nossa lição de hoje termina aqui. Nós aguardamos vocês postando lá no nosso grupo o versículo decorado e a tarefa pronta. Fiquem com Deus e até a próxima!